Olá, bem-vindos a mais um FIB Produz, que nessa semana conversa com o Vitor Leonel, que é aluno nosso aqui da FIB, do primeiro ano de publicidade. E o Vitor veio contar um pouquinho a respeito da carreira que ele tem em paralelo com a faculdade, enfim, e todas as atividades que ele desenvolve, que são algumas, né, Vitor? Não tem uma só. A gente vai dividindo entre as possíveis, né, delimitar o tempo que tem. É verdade, já é bastante coisa. Vitor, e inclusive falando a respeito disso, eu chamo a atenção para 3 atividades principais, né? Que você se apresenta assim, até no seu material de apresentação, no seu portfólio. E acho até bacana, já colocando mais ou menos a maneira como você mesmo se apresenta, que você coloca algumas porcentagens, e aí você já me explica o que elas querem dizer, né? 96% ilustrador, 91% designer gráfico e 74% programador. E aí, vamos lá, a respeito dessas atividades, como é que a gente entende essas porcentagens? Seria o tempo que elas requerem, a sua especialização em termos de cada uma delas? Na verdade, eu procurei estipular pela minha habilidade na função. No caso, quanto a programador, eu estudei bastante, né? São 8 anos estudando aí durante a parte de informática e web, mas acabou que eu fui para o lado do desenho mesmo, né? Eu sempre tive essa vontade maior de estar desenhando e tal. E aí, quando eu me vi imerso nesse mundo da tecnologia, da informática, eu procurei associar um meio de introduzir o desenho nesse meio de computação. E aí acabou que foi ficando para trás a parte de programação e aí eu comecei a me dedicar e a procurar, né, caçar uma forma de introduzir essa ideia do desenho na computação, na forma mais digital. Então a programação veio primeiro? A programação veio primeiro. Tá, e aí você chegou a fazer cursos, Vitor? Diretamente, com que tipo de programação você trabalha? É mais programação voltada para a web mesmo, mas com linguagem PHP, alguma coisa muito pouco em Java e tudo mais, mas é mais voltado para a web, desenvolvimento de site, alguma coisa entre sistemas. Aplicativos também ou não? Muito pouco. Tá, mais sites. Sites. E aí você chegou, voltando à pergunta anterior, você chegou a se desenvolver em termos de cursos, tudo mais, para essas plataformas? Isso. Para a plataforma de programação eu comecei a estudar mais. A questão da introdução do desenho, né, nesse meio, eu já não tive curso, né? Na realidade, mesmo para ilustração no papel, à mão, assim, eu nunca estudei especificamente, não fiz um curso nem nada. E aí eu foi por busca de tutorial na internet, né? A gente tem algumas referências que a gente vê e acabou que eu encontrei no próprio YouTube mesmo uma forma de introduzir a ilustração no meio digital. Que tipos de ferramentas ou que tipo de plataforma que permite isso, Vitor? Olha, hoje a gente tem ferramentas em questão de design, a gente tem as mesas digitalizadoras, né? Que proporcionam você desenhar ali e ela já digitalizar automaticamente. Só que eu aprendi de um meio mais ortodoxo, né? Mais antigo. Que você desenha no papel, você escaneia e a partir do software, que no caso eu uso, que é o CorelDRAW, você rastreia a arte e passa a mexer nela ali pelo software. Tá, você faz as suas intervenções no desenho finalizado, mas edita, finaliza na tela. Exatamente, a gente a gente aperfeiçoa ele no software. Vai como um rascunho no papel, né? Bem um rascunho mesmo, que a gente digitaliza e é no software que a gente faz toda a adaptação dele. Às vezes mexer algum ponto, outra coisa, certo. A gente vai editando. Ô Vitor, e aí então, voltando aqui, esses 96% como ilustrador, que entendi que tem com suas habilidades e tudo mais, seria o que de repente você se considera primeiro, se você pudesse escolher uma frente de atuação principal? Na realidade sim, porque eu desenvolvi mais em questão das 3 habilidades como designer gráfico, programador e ilustrador, eu sempre fui mais ilustrador. Porque mesmo foi aproximadamente em 2012 mais ou menos que eu comecei a trabalhar vendendo mesmo a parte de ilustração. Então você faz material para casamento, você faz caricatura e vai vendendo para o mercado. Então a partir daí mais ou menos foi que eu fui desenvolvendo as habilidades como ilustrador. Então acabou tomando frente do meu trabalho. Ou seja, você trabalha profissionalmente como programador, certo? Na realidade o meu trabalho se divide entre programador e designer gráfico, né? Hoje. Tá, mas ainda assim a ilustração, ou melhor, as outras plataformas também foram ferramentas para te fazer trabalhar com ilustração, inclusive. Exatamente, principalmente quando eu comecei a conseguir conciliar o design gráfico com a ilustração. Então você abrir um meio de editar, introduzir uma ilustração no meio de toda uma ideia de design, foi muito característico, é uma coisa que fica muito personalizada, né? Então tem um mercado muito abrangente e receptivo hoje em dia para esse tipo de arte. E aliás, já chama a atenção do pessoal que a gente, ao longo do programa, vai fazer algumas projeções
a respeito do portfólio do trabalho do Vitor, em especial das ilustrações, que, como ele disse, é o carro-chefe. E aí, vamos lá, Vitor, então, comenta a respeito desse mercado. Como você trabalha profissionalmente com isso também, como ilustrador. A questão das caricaturas é o principal? Como é que se estrutura essa parte de ilustração, especialmente, com relação ao mercado? Geralmente, se você olhar para a parte mais comercial, o pessoal pede muito a parte de caricatura para introduzir em convite de casamento, convite de aniversário, que é uma forma de personalizar de uma maneira mais cômica, né, a arte do convite e tudo mais, para chamar a atenção. Então ganhou um mercado muito grande, né? Você já fez bastante isso? Bastante, bastante. É muito receptivo hoje em dia, a gente consegue ter uma área de trabalho bem bacana, fazendo convite de casamento, convite de aniversário, festa de 15 anos em geral, todo esse tipo de evento a gente consegue estar introduzindo a ilustração para deixar mais personalizado. Vitor, e além das caricaturas, com relação a casamento, aniversários, o que mais que envolve o seu trabalho como ilustração? O pessoal às vezes pede muito cenário personalizado com alguma temática, né? História, coisa de Alice no País das Maravilhas, de maneira geral. Quando a pessoa tem quando ela se apega a uma ideia de arte, de algum desenho que ela já viu, ela pede pra gente fazer uma releitura do desenho e tal. Mas isso ainda falando em eventos? Ainda em eventos. Vitor, e além das caricaturas, quando a gente pensa no seu trabalho com ilustração, o que mais que é requisitado, que é solicitado? Acontece muito ainda na parte de eventos o pessoal fazer com temática, né? Então, algum cenário referente a alguma história, exemplificando Alice no País das Maravilhas, né? E vai tendo essas vertentes aí da ilustração. A gente fazer uma releitura de um cenário, de uma parte específica de um desenho e tudo mais, para introduzir na caricatura, no ambiente da caricatura. Certo. E geralmente os seus clientes, eles são os clientes finais, ou você tende a trabalhar com alguma outra agência que faz a intermediação desse contato? Como é que funciona? Já aconteceu de fazer um trabalho como terceiro para uma outra empresa, né, que fez. Mas geralmente é direto com os clientes, né? Eles me acham pelo meu contato, né? Muito na web. E aí, a partir daí, a gente vai se falando por e-mail e tudo mais, e a gente faz ali sem nenhum intermédio. Certo. E aí tem a solicitação do tema, etc. E você desenvolve, Isso. Seja a caricatura ou os demais Sim. desenhos. Pode falar desenho? Ou é ruim? Sim, não, é desenho. Eu considero desenho, né? A gente tem ilustração, desenho, você de repente desenha algo Eu acho enorme. ilustração uma formalidade, na verdade. Posso né? falar desenho, então? Você se considera desenhista? Sim. Também? Sim. Ilustrador / desenhista, então sem problema com o termo. Vitor, eu queria que você falasse um pouco, principalmente nessa questão de ilustração, um pouco da sua trajetória. Você citou a questão de como que você desenhava, enfim, fez um workshop, mas de criança, por exemplo, você já desenhava, já tinha esse interesse? Já, foi desde muito novo. A minha mãe, né, ela já desenha e ela tem um traço muito particular, uma coisa muito dela e ela desenha muito bem. E aí, eu não sei se eu herdei, como é que foi desenvolvendo, mas eu sempre gostei de desenhar desde criança. Então, foi dali que o começo, uns riscos simples. E até houve uma fase em que eu peguei para fazer releituras de desenhos meus, minha mãe sempre guardou e teve sempre isso, né, de ter assim. E aí, eu peguei desenhos antigos, né, e refiz de uma maneira mais desenvolvida, né, mais recente. Certo. E você desenhava o que nessa fase de criança, você lembra? Acho que o padrão de toda criança começa a desenhar o carro, alguma coisa de casa, né? Esse tipo de coisa. Mas eu sempre fui muito para a vertente de esporte. Tá. Eu sempre gostei muito de trabalhar com esporte e foi daí que eu herdei a ideia de fazer caricatura, que é quando você pega um traço personificado de alguma coisa, do que seja, de um clube, de um jogador, e você tenta trabalhar em cima daquilo para fazer parecer mais. E aí foi daí o desenvolvimento da arte. Quando você fala esporte, a partir da figura de esportistas, de atletas, exatamente. É isso? De atletas, de times, de modo geral. Isso já vinha desde a infância, então? Desde a infância. Que bacana. Vou te pedir desculpa e uma pausa breve. FIB Produz vai para um pequeno intervalo e a gente já retorna. Quer saber o que eu tô aprontando aqui? Entre no nosso site e acesse o FIB Dicas. Eu já postei um monte de vídeos lá falando dos cursos da FIB. Eu tô te esperando no FIB Dicas, hein? Até mais!
FIB Produz está de volta. A gente conversa hoje com o Vitor Leonel, é aluno nosso aqui da FIB do primeiro ano de publicidade, e ele está contando um pouco a respeito da carreira em paralelo, como designer gráfico, como programador, mas principalmente como ilustrador. Vitor, e aí você comentou recentemente, então, sobre a sua trajetória, né, desde a criança, de gostar de desenhar, mas como é que você se aproximou mais profissionalmente, ou pelo menos aperfeiçoou o traço quando se trata de ilustração? Ocorreu lá por volta, se eu não me engano, 2012, mais ou menos, que foi quando eu retomei a minha ligação com ilustração, né? Ficou um tempo estagnado ali e foi nesse período que eu voltei a ilustrar. E aí, quando você já está imerso nessa ideia de Facebook, de redes sociais e tudo mais, numa dessas sugestões da própria rede social, eu encontrei um rapaz lá da Bahia, né, chamado Bruno Santana, que eu fiquei particularmente apaixonado pelo trabalho dele, que ele trabalha já com ilustração e tudo mais. E eu achei muito peculiar o jeito que ele desenhava e tudo mais. E eu tentei aproximar meu traço, né, retomando do que ficou parado, daquela ideia mais ou menos. E aí foi o momento que eu comecei, né, a fazer em um software, mas sem referência técnica nem nada. E aí ocorreu de algum tempo depois eu buscar falar com ele diretamente, né, ele muito prontamente me respondeu. E daí surgiu a nossa interação, uma espécie de workshop, para poder estar desenvolvimento a técnica mais específica do software, do traço, de como você desenvolve uma curva, outra coisa para estar definindo profissionalmente, né, um material mais bem definido ali. E um workshop à distância, então? Isso, foi tudo via internet, né, muito via Facebook, pouca coisa que surgiu ali de vez em quando de uma outra rede social, mas a maioria foi sempre pelo Facebook. E aí com a intenção dele te dar dicas, enfim, aulas, né, um workshop, para você poder aperfeiçoar algumas das características, é isso? Exatamente, porque ocorreu a troca do meu software, né, que eu fui trabalhar com o Corel, e ocorreu tudo isso de aperfeiçoar, de estar lapidando, né, o material a partir das técnicas que ele tinha me passado. E foi a partir daí de vídeos que ele subia no YouTube e tudo mais, que particularmente ali ele foi me dando os caminhos para estar acertando as artes. E aí imagino que tenha feito toda a diferença nos seus trabalhos futuros, né? Certeza, em termos de se desenvolver profissionalmente também. Muito, porque a evolução foi considerável, né? É uma coisa que está estampada. Quando você vê o pré-uso do software com técnica e o pós, depois você vê que tem muita diferença. Tá. Ô Vitor, e aí além do Bruno, que você citou, você tem outras referências com relação a outros desenhistas, cartunistas, ilustradores de uma forma geral, que dá para citar? Tem bastante, né? Eu estou sempre buscando estudar novos traços e tal, mas geralmente é para afundar o meu, para estar ali instituindo a minha característica no desenho. Então o que acontece? A gente pega muita gente aí pela internet que desenha muito bem, que faz ilustração com muita maestria, só que acaba não conhecendo a fundo o trabalho da pessoa, é mais a arte dela, para estar auxiliando numa forma de produzir o meu traço específico ali. Então tem muita gente que por aí que a gente acaba pegando e tal, mas não grava nome, alguma coisa assim. Mas eu digo mesmo o pessoal, de repente, de quadrinhos ou ilustradores antigos, enfim, você chega a acompanhar de perto, assim? Bastante, tem livros do pessoal? Maurício de Souza sempre foi uma referência muito grande, Ziraldo principalmente, né? Então, principalmente quando você é criança, que tem que ter um traço mais sucinto, né, mais sutil, você pega como referência principalmente esses caras, né? É difícil fugir deles, inclusive. É muito né? difícil, porque acaba que você desenvolve uma espécie de... como é que eu vou dizer? É uma espécie de técnica mais adulta, né? Não dizendo. E aí você foge da vertente do desenho infantil para correr por um traço mais, digamos, mais agressivo, né? Para uma coisa mais assim. Interessante. Então existe é como se fosse uma maturidade também do traço, né? Você começa desenhando mais simples, mais amador, não sei se é essa palavra, e de repente com o desenvolvimento, que não é só software aí, né, Vitor? Acho que é muito da mão também, né? Principalmente. E você comentou que, inclusive, no começo você desenhava em cima de outros desenhos, né? É uma das técnicas utilizadas para você desenvolver o traço? Sim, é muito característico de você aproveitar para... Você repete um desenho e ali na base simples dele você começa a colocar naquele desenho os seus traços. E você coloca ele ali para diferenciar com o do autor e a partir dali você vai meio que removendo o original para fazer o seu. E aí quando você se vê já produzindo do zero, né, aí você vê como é que ficou impactante o seu traço, né, ficou característico. E a assinatura ali, qual que é Exatamente. a sua, né?
Bacana. Vitor, ia chegando um pouco mais no momento que você está hoje, né, como aluno de publicidade. Primeiro, como é que se deu essa escolha, de repente, publicidade por relação a, né, a sua trajetória, antes de tudo, como ilustrador, designer gráfico? Como é que você chegou ao curso? Na realidade, já faz 4 anos que eu trabalho numa empresa de soluções de web, né? Em determinados pontos da oscilação entre estar bem ou não, a empresa passou por um momento que ela precisava evoluir na parte de comunicação. E foi buscando referência mesmo na internet e tudo mais, que a gente via que estava crescendo muito esse movimento de agregar algum mascote, algum desenho. E foi aí que eu me introduzi de associar a propaganda com a ilustração. Certo. Que foi uma forma de conciliar os dois para estar colocando mais comercial, assim, eu posso dizer. Tá, então você já veio para a publicidade com esse foco de eu sei que eu estou buscando ali, né? Não é algo de... Sim. Já foi bem assim. Apesar de pouco tempo antes da escolha do curso, eu estava muito propício a cair para a ciência da computação, né? Por todo o caminho até ali, mas acabou virando para publicidade. Eu estou muito satisfeito com o curso hoje. A gente fica satisfeito também, que você caiu aqui para a nossa praia, não perdemos um futuro publicitário. E, aliás, falando em futuro publicitário, Vitor, você consegue fazer algum desenho, alguma projeção, de repente, de como é que você conseguiria, eu gostaria, né, que seja ainda pensando na sua carreira futura, a ilustração você ainda gostaria que fosse o carro-chefe? Eu acho bacana. Eu não diria o carro-chefe necessariamente, né? No momento eu ainda estou trabalhando fazendo as ilustrações, mas eu estou voltado mais para a parte do design gráfico. Tá. Então o que acontece? A gente tem aquele costume de dizer que uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? E a gente busca através da ilustração dar essa expressão, dessa entonação que é muito mais característica do que um texto às vezes, né? Apesar de ter sempre que desenvolver uma redação muito boa ali, né? Uma ideia muito bacana, eu acho muito mais fácil para o pessoal mesmo, até que não está por dentro do assunto, que viu meio por cima ali, identificar o que é através de uma ilustração. Mas aí a gente vai trabalhando em cima disso associado ao design gráfico, né? Que passou meio que a ser carro-chefe agora, mas sempre parelho com as ilustrações. A ilustração, que tem aquilo que você disse, né, Vitor? A questão do customizável, do personalizado, né? Você, uma ilustração, ela tem um toque a mais, diferente, né? E especial para um trabalho independente de ser uma caricatura, né? Você pode pensar, de repente, numa peça publicitária realmente, que tem algo desenvolvido ali por você, que com certeza dá um toque a mais, né? Diferente. É uma coisa que dá um tom muito individual pro material, né? Por exemplo, hoje em dia tem empresas que trabalham com eventos ou qualquer outro tipo de coisa mais descontraída, se assim a gente pode dizer da formalidade total, que eles pedem, por exemplo, no próprio logo, um tom mais caricato, né? Você fazer uma fonte mais desenhada, uma coisa que fica personalizada da empresa. Certo. Que o software simplesmente não dá conta, né? Precisa da mão de quem desenha. Porque através do software você até consegue, né, fazer algumas personificações ali na própria fonte e tudo mais. Mas quando você faz à mão é uma coisa do zero, né? Que foi criada especificamente para aquela finalidade. Geralmente quando você faz através do software o material que já tem, você pega algo que a pessoa já tem de referência e começa a moldar a partir do desejo dela. Certo. Quando você faz da ilustração, você começa do zero. Muito legal. Vitor, e para a gente encerrar, então, se você quiser deixar, como que as pessoas podem te encontrar? Você está no Facebook, está no Instagram? Hoje em dia, né, eu ainda não estou no estágio em que eu estou divulgando comercialmente por página, meus serviços e tudo mais. Então, nessa fase é mais pelas redes sociais mesmo. Tá sempre lá, Vitor Leonel. Então, estou sempre postando coisa nova, ainda que não com uma frequência dividida certinha, mas está sempre entrando coisa nova lá, material novo. Vitor, obrigada então por ter vindo até aqui, contar um pouco sobre o seu trabalho. Te parabenizo também pelo portfólio e muito sucesso para que esse portfólio cresça e fique extremamente extenso, enfim, e cada vez mais criativo como já é. Bom, eu que agradeço o convite e obrigado pelas projeções futuras aí otimistas e vamos trabalhar para isso. Pois é, quando tiver novidade você volta aqui. Tá ok. FIB Produz fica por aqui então, até semana que vem. Tchau, tchau.